Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E a mensagem de hoje é no capítulo 4 de Daniel, Capítulo 4 do livro de Daniel, que está escrito o seguinte: o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ou seja, aqui é uma carta que o rei Nabucodonosor escreveu para toda a face da terra, falando com todos, porque ele era, sem dúvida, naquela época, o grande rei, de toda a face da terra, Ele era o grande rei, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama, e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e o qual há um espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Relatou dessa forma o rei Nabucodonosor, a Daniel, que era Beltesazar. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto,
Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com a sua raiz, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho, eu, Nabucodonosor, vi, tu, pois, Beltesazar. Isto em sonho, eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, disse o rei Nabucodonosor a Daniel, que era Beltesazar, pois há em ti um espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo. Até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Vejam bem os irmãos, né, que o conselho do profeta Daniel, né, que estava passando ali a revelação, né, a adivinhação dos sonhos, né, ao rei Nabucodonosor, né, quer dizer, essa revelação foi clara e transparente, né, que o rei Nabucodonosor tinha crescido tanto, né, estava tão soberbo, né, pela grandeza do seu poder, né, do qual Deus tinha lhe concedido, né, que ele ensoberbeceu tanto que ele se sentia um verdadeiro Deus, né? E Deus queria fazer com que ele tivesse um pouco de humildade, né? E reconhecesse que a grandeza que ele tinha como um grande rei da terra, né? Ele tinha poder sobre todos os reinos da terra, todos os governadores, todos os presidentes se curvavam a ele, né? Não era dele próprio, não era da própria sabedoria dele, mas porque Deus o tinha constituído rei grande naquela época, né? E Deus deu para ele essa revelação, mostrando para ele a necessidade que ele tinha de se humilhar, né? De se humilhar, de reconhecer que aquele poder que ele tinha, aquele grande poder, aquele poderio todo, né? Não provinha dele mesmo, né? Mas sim porque Deus tinha o dado e tinha constituído, né? E o homem na terra tem muito dessas coisas, se envaidece, ensoberbece, né? E se fica achando realmente o máximo, né? Ele não reconhece que esse poder foi Deus quem deu, né? E que o cargo que ele ocupa, a posição que ele ocupa, foi Deus quem o colocou, né? E que Deus pode tirá-lo da noite para o dia, né? Ele pode dormir hoje rei e amanhã não ser mais. Pode dormir hoje presidente e amanhã não ser mais. Ele pode dormir hoje governador, amanhã pode não ser mais. Ele pode dormir hoje prefeito e amanhã pode não ser mais, né? Então são esses homens, né, que mandam tem os governos das nações, né? E eles mandam, né? Eles mandam de verdade, mandam mesmo, né? E só que eles têm que entender que quem o constituiu foi o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? O eu sou, o grande Deus, o Deus vivo, Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos exércitos, né? O Deus de Israel, o meu Deus. Ele reina sobre toda a terra, né? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é Deus apenas do povo de Israel, da nação de Israel. Ele é Deus de toda a terra, né? A nação de Israel, o povo de Israel, né? A nação eleita do Senhor, né? É um povo escolhido para adorar a Deus, né? É um povo que vai morar no céu juntamente com o Senhor, que vai ajudar a conduzir tudo ali no céu, né? Então, quer dizer, é um povo, é a nação eleita do Senhor, escolhida e separada, né? Mas Deus é Deus de toda a terra, Ele manda em tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, foi Ele quem criou os céus, a terra e o mar e tudo que existe, né? Então, de modo que nenhum rei, por mais mundano e que ele seja ou soberbo, ou totalmente envaidecido, né? Existe acima dele um Deus Todo-Poderoso que quebra ele a hora que ele quiser, né? Deus humilha ele, faz ele botar a boca no pó, virar como se diz o povo aí no mundo, virar um João Ninguém, né? Deus faz isso com ele. A hora que o Senhor quiser, ele faz, né? Deus vai dando corda, vai sustentando o governo dele para ver se ele se convence e muda o seu ímpeto, porque Deus o constituiu, porque ele tinha competência para conduzir. Só que uma vez constituído e empossado, ele desvia,
né, como muitos homens desviaram, né, os governos também da mesma forma, né, faz um caminhão de promessas, promete muita coisa, né, a hora que toma posse, né, aquele projeto de governo que ele declarou ao povo, até mesmo assinado e registrado, né, ele desvia e muda o curso, né, e aí Deus manda ele arrepender. Foi o que fez Daniel. Deus deu essa revelação grandiosíssima para o rei Nabucodonosor, porque ele era realmente muito grande, né? Muito poderoso, muito forte. Deus deu para ele essa revelação em sonhos, né? Para que ele entendesse a necessidade de se humilhar. E Daniel, após o que Deus faria com ele se ele não se compadecesse, se ele não se humilhasse dos pobres, como disse Daniel, né? E Daniel, após passar para ele a revelação completa do sonho que ele teve, Daniel disse para ele, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez, Daniel disse talvez, Daniel não disse que Deus faria, e talvez se prolongue a tua tranquilidade, né? O que Daniel estava dizendo com isto? Que se o rei reconhecesse, né, que ele estava ensoberbecido, né, que ele precisava se humilhar embaixo da potente mão de Deus, né, que o nosso Deus Todo-Poderoso, né, ele constitui rei e arranca e tira o rei, né? Ele exalta o homem e humilha o homem até o pó novamente, o pó da terra, né? Então, se o homem reconhecer que errou, né, a palavra de Deus afirma: aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a condição é esta, né? A condição para aquele pecador contumaz é esta: aquele que peca, confessa e deixa, quer dizer, confessa, pede perdão e deixa, alcançará misericórdia, né? Então, o rei tinha essa oportunidade de fazer isso se ele tivesse entendido o recado de Daniel, tivesse se humilhado, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Porque ele era o rei todo-poderoso na época, na face da terra, o rei feito de carne e osso, instituído por Deus, né? E estava ali realmente reinando de forma... ele era rei com toda a majestade, né? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano após o sonho, a revelação de Daniel, aconteceu exatamente conforme Daniel revelou ao rei, né? Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, ele achou que tudo aquilo que tinha, né, aquela maravilha toda que tinha ali em Babilônia, né, aquela casa, a casa do rei que ele tinha construído, né, para o governo de Babilônia, né, ele achava que todo aquele poder era dele próprio, né, ao cabo de 12, ele disse dessa forma e veja só o que aconteceu. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, ou seja, a grande cidade de Babilônia, né? Com a força do meu poder para a glória da minha magnificência, né? Ele pensou dessa forma e falou, né, dessa forma, estava totalmente inchado, né, soberbo, ensoberbecido, né, com tudo aquilo que ele tinha conseguido fazer, né, pela força de Deus, e ele disse que era dele, né? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ou seja, ele estava ainda falando, Deus já mandou a resposta para ele, que tinha arrancado dele o governo dele durante 7 anos. Ele deixaria de ser rei e ia morar no pasto, comendo capim junto com os bois, dormindo no pasto, criando pelo como boi,
né? Crescendo as unhas como boi e se alimentando de capim, de erva juntamente com os bois, né? 24 horas por dia, durante 7 anos aconteceu isso com o rei Nabucodonosor, né? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, ou seja, 7 anos, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Foi esta a palavra que veio do Senhor, a voz que desceu diretamente do céu, falando com ele, né? E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, é Deus quem constitui, é Deus quem tira. Ele coloca quem ele quer, né? Pessoa sai da cadeia, pessoas pobres, humildes, né? Sai da cadeia para governar. Reis saem do palácio para ir para a cadeia. Deus faz isto, né? O Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Eu Sou, o Deus de Israel, meu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele faz isto com quem quer. Basta ensoberbecer e achar que pode tudo, e passar por cima dos pobres, pisar em cima de todo o pobre sem reconhecer que o pobre é pobre, que o órfão é órfão, a viúva é viúva, o estrangeiro é estrangeiro. Deus faz isso. Ele põe e ele tira, né? E dá o governo a quem ele quer, diz a palavra de Deus, né? Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ou seja, passados 7 anos, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Senhor. Ao fim de 7 tempos, voltou a mente dele ali no pasto, comendo capim junto com os bois, né? E ele, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo. Ou seja, ele adorou o Senhor e disse, né? Teve entendimento, adorou ao Senhor, ao Rei dos céus e da terra e do mar Todo-Poderoso, e adorou o Senhor e disse, né? Glória a Deus, glória a Deus. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha como mudou o discurso do Todo-Poderoso Rei da Terra, Nabucodonosor, naquela época. Mudou completamente o discurso do homem soberbo, engrandecido, que achava que era tudo glória dele, né? Que era tudo ele quem fazia, né? Sem reconhecer que foi Deus quem colocou nas mãos dele, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino
tornou-me a vir a mim a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Depois de 7 anos de humilhação, né? Arrancado do reino e perdendo a majestade. Sendo levado para o pasto para comer capim junto com os bois e morar com os bois durante 7 anos, né? Morando no meio da boiada, comendo capim, tomando geada, chuva e sol nas costas durante 7 anos, crescendo pelo no corpo, unha nos pés e se alimentando de capim, né? Passados os 7 tempos, voltou o sentido dele. Quando o sentido voltou, ele teve entendimento perfeito de tudo que aconteceu, clamou e adorou a Deus com todas essas palavras, né? E é coisa de Deus, irmãos. Como pode, né? O homem lá no parto, no meio dos bois, sendo mais um boi, né? De repente chega, quando ele louvou a Deus, quando ele glorificou a Deus, quando ele reconheceu o poder de Deus e adorou a Deus confessando com seus lábios, né? Que Deus podia fazer tudo aquilo, que ele era o Todo-Poderoso, todas as coisas, né? Que ele podia tudo, né? Ele acabou de fazer essa oração porque teve entendimento, de repente, né? Ao comando do exército chegando lá para buscar ele, né? Como é que essa comunicação é coisa tremenda, né? Não, foi Deus, tudo feito por Deus, né? Deus mandou buscá-lo de volta, reempossou no seu reino, né? Voltou a ter a majestade outra vez como rei, né? Foi reempossado e foi mais forte, mais poderoso ainda dali para frente até a sua morte. Nós vamos depois, a partir de amanhã, vamos dar continuidade nessa meditação, para os irmãos ver o desfecho das referências, né? De versículo por versículo, até fecharmos novamente o capítulo 4 também com os irmãos. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? O poder de Deus, o poder do nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é fogo consumidor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?